Bom, nós podemos classificar carbonos de acordo com algumas de suas características. Bom, a primeira característica muito usada para classificar carbonos é quanto ao número de carbonos que estão ligados diretamente a um dado carbono. Um carbono pode ser classificado como carbono primário ou como carbono secundário ou como carbono terciário ou como carbono quaternário. Bom, no primeiro exemplo, que é o exemplo de um carbono primário, esse átomozinho de carbono que nós estamos observando está ligado a no máximo um carbono. Então, ó, esse átomozinho de carbono pode estar ligado a nenhum outro átomo de carbono, ou ele pode também, por exemplo, no segundo exemplo aqui, ó, estar ligado a um átomo de carbono. Quando esse átomo de carbono está ligado a no máximo um átomo de carbono, ele é classificado então como carbono primário. Então, nesse exemplo, eu tenho um carbono primário. Embaixo eu tenho um carbono primário, porque ele está ligado a um carbono. E à direita também, ó, no mesmo exemplo, eu tenho um outro átomo de carbono primário, porque ele está ligado a somente um átomo de carbono diretamente. Um átomo de carbono vai ser classificado como secundário quando ele está ligado a dois átomos de carbono. Então, no meu exemplo aqui, ó, esse carbono do meio está ligado a dois átomos de carbono diretamente. Então, esse carbono do meio é um carbono secundário, tá? Porque está ligado a dois átomos de carbono, um à direita e um à esquerda, tá? E o da direita e o da esquerda está ligado só a um. O da esquerda ó, só se liga a um, então ele é um carbono primário. O da direita também só se liga a um carbono, então ele também é um carbono primário. Bom, um átomo de carbono vai ser classificado como terciário quando ele se ligar a três átomos de carbono, ok? Três átomos de carbono. Então, o carbono do meio, como ele se liga a três átomos de carbono, ele é um carbono terciário, ok? E um carbono vai ser classificado como carbono quaternário quando ele se ligar a quatro átomos de carbono. Então, tem um carboninho aqui no centro, que está ligado ó, a quatro outros átomos de carbono. Então, o carbono do meio se liga a quatro átomos de carbono diretamente. Ele é quaternário. Note que em cada extremidade eu tenho um carbono ligado diretamente a um outro carbono. Então, é primário, 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 primário. No exemplo da esquerda, embaixo, eu tenho um átomo de carbono primário, um outro átomo de carbono primário e um outro átomo de carbono primário. Então, resumidamente, vai ser primário quando estiver ligado a no máximo um átomo de carbono, secundário quando estiver ligado a dois átomos de carbono, terciário quando estiver ligado a três átomos de carbono e quaternário quando estiver ligado a quatro átomos de carbono. Uma segunda forma de classificar átomos de carbono é quanto ao tipo de ligação que esse carbono tem nele. Bom, em um primeiro exemplo, eu vou te mostrar aqui um átomo de carbono que só faz ligações simples. Um átomo de carbono que só faz ligações simples, ele só faz ligações do tipo sigma. Quero que você lembre que a ligação simples é compreendida por uma ligação do tipo sigma, ok? O átomo de carbono que só faz ligações do tipo sigma, só faz ligações simples, ele é um átomo conhecido como carbono saturado. Ele é um átomo de carbono saturado. Por outro lado, se o átomo de carbono fizer pelo menos uma dupla ou uma tripla, ele vai ser conhecido como insaturado, ok? Então vou dar para você mais dois exemplos de cada um. Aqui ele faz uma dupla e uma simples. Aqui ele faz duas duplas, tá? Uma dupla e duas simples, e no outro ele faz duas duplas. E aqui embaixo ele faz uma tripla e uma simples, tá? Mas, na verdade, três exemplos, né, no total. Então, bora lá. À direita, você vai ver, então, nesses exemplos que eu dei, que eu tenho carbono fazendo ligação dupla ou tripla. Lembre-se que a ligação dupla é uma ligação do tipo sigma e a outra do tipo pi. E a ligação simples são ligações do tipo sigma, tá? As ligações simples são do tipo sigma. O carbono que faz duas duplas, ele faz uma sigma e uma pi, e a outra sigma e a outra pi.
Já o carbono que faz uma ligação tripla, a do meio é sigma, a de cima é π e a de baixo é π. A ligação simples ela é do tipo sigma. Então, sempre que eu tiver átomos de carbono que fazem ligação dupla ou tripla, esse átomo de carbono, atenção, estou falando do átomo de carbono, esse átomo de carbono vai ser considerado como um carbono insaturado. O carbono insaturado é o carbono que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla, ok? Pelo menos uma dupla ou pelo menos uma ligação tripla. E a gente pode continuar a nossa classificação dos átomos de carbono e agora dar uma atenção especial para um tipo especial de carbono, né? Na verdade, ele é um carbono como qualquer outro carbono, só que essa classificação aqui eu quero que você dê uma atenção especial para ela, porque nós vamos usá-la mais para frente em diversos momentos. E essa classificação, eu até fiz questão de deixar de vermelho, ela é quanto aos grupos ligantes que estão ligados a esse carbono. Então, tem um carboninho aqui, ó, que está ligado a um grupo ligante, a um outro grupo ligante, a um outro grupo ligante e a um outro grupo ligante. Se esses 4 grupos ligantes forem diferentes, se os 4 grupos ligantes forem diferentes entre si, tá? Esse carbono do meio, ele se liga a 4 grupos ligantes diferentes. Esse carbono ele é tão especial que ele vai receber um asteriscozinho do lado dele. Você, quando encontrar um carbono desse, vai colocar do seu lado um asterisco. Esse asterisco significa que esse carbono é um carbono chamado de carbono assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Um carbono assimétrico ou um carbono quiral é um carbono que tem 4 grupos ligantes diferentes. G1 aqui, ó, G1 não é necessariamente só o átomo que está conectado a esse carbono, não. Pode ser um grupo carbônico inteiro. Pode ser uma outra cadeia carbônica, de certa forma. Vou falar desse jeito para ficar mais fácil de você entender. Então, aqui em cima, por exemplo, ó, aqui em cima, pode ser, por exemplo, 1, 2, 3 carbonos, ok? G2 aqui, por exemplo, ó, pode ser 2 carbonos. Aqui embaixo, pode ser 3 carbonos, mas agora de uma forma diferente. E aqui à esquerda, pode ser, por exemplo, um hidrogênio. Se você observar bem, embora aqui eu tenha um carbono e um carbono que está ligado diretamente ao carbono, o grupo ligante inteiro aqui, ó, é diferente do outro grupo ligante, que é diferente do grupo ligante de baixo, que é diferente do outro grupo ligante. Então, eu tenho aí nesse exemplo 4 grupos ligantes diferentes e, portanto, esse carbono merece um asteriscozinho, tá? E esse asteriscozinho significa pra gente que esse carbono é assimétrico ou quiral.